meus queridos companheiros apaixonados por história. Ao longo da história, o Reino Unido teve 61 monarcas, porém apenas 7 mulheres foram regidas monarcas governantes. O vídeo de hoje faz parte de uma minissérie biográfica sobre as 7 rainhas governantes do Reino Unido. Mas antes de assistir ao vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. No vídeo de hoje, iremos conhecer a biografia da rainha que governou a Inglaterra por apenas 9 dias e que por muitos anos foi esquecida. A jovem Jane Grey foi envolvida num jogo de ambição pela busca de poder, que perdeu sua vida inocentemente ao ocupar o trono inglês. Lady Jane Grey nasceu no ano de 1537, perto de Lancaster, em Londres. Jane pertencia a uma família aristocrata da dinastia Tudor, sendo a filha mais velha do duque Henrique Grey e Francisca Brandon. A mãe de Jane era filha de Maria Tudor, irmã do rei Henrique VIII. Portanto, Jane era sobrinha-neta de Henrique VIII e prima de segundo grau do rei Eduardo VI e das princesas Mary e Elizabeth, sendo, portanto, a quarta na linha de sucessão ao trono inglês, caso o monarca regente não tivesse herdeiros. Os pais de Jane queriam que a menina se casasse com Eduardo VI, por isso Jane recebeu uma excelente educação, sendo muito dedicada aos estudos. Estudou latim, francês, italiano, hebraico, grego, caligrafia, dança e bordado, desde os 6 anos de idade. Jane era uma protestante fervorosa e desfrutava da influência da dinastia Tudor. Durante a infância, Jane foi morar uma temporada em Londres com Catarina Parr, que foi a última esposa de Henrique VIII. Os pais de Jane viram a oportunidade da filha estar mais próxima de Eduardo VI, porém os dois mal se encontravam. Logo após a morte de Henrique VIII, Catarina casou-se com Thomas Seymour, mas acabou falecendo posteriormente em 1548. Com a morte de Catarina Parr, Thomas Seymour se tornou responsável pela guarda de Jane quando a menina residia em Londres e tentou arranjar o casamento de Jane com o rei Eduardo VI. Mas os planos não deram certo e ele foi preso na torre e executado. Em decorrência desses acontecimentos, Jane voltou a morar com os pais. Em janeiro do ano de 1553, Eduardo VI estava muito doente e John Dudley queria manter sua influência no trono. Então John viu na jovem Jane a herdeira perfeita para ascender ao trono inglês. John negociou com Francisca o casamento entre Guilford, filho de John, com Jane. Jane não gostou da ideia de se casar com um membro da família Dudley, mas como sabemos, naquela época os casamentos eram arranjados de acordo com os interesses das famílias dos noivos, e as mulheres eram obrigadas a aceitar o casamento. No dia 25 de maio de 1553, foi realizado o casamento arranjado de Jane com Guilford, mas o casamento não foi consumado. O casamento dos dois jovens se tratava de um casamento político e os pais dos noivos concordaram que o casamento não deveria ser consumado, pois, se os planos de John Dudley não desse certo, o casamento poderia ser anulado e Jane poderia voltar para a casa dos pais e assim se casar novamente. Em 1553, o rei Eduardo VI tinha 15 anos e estava muito doente. Por ser muito jovem e não ter herdeiros, a sua sucessora mais direta era sua meia-irmã mais velha, Mary Tudor, sendo esse o desejo de Henrique VIII caso Eduardo VI não tivesse herdeiros. Mary era filha do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão, sendo educada na religião católica e reprovava a reforma religiosa introduzida na Igreja da Inglaterra. Por isso, os conselheiros de Eduardo VI o aconselharam a ter uma herdeira protestante, para assim assegurar o seu legado protestante. Eduardo VI foi influenciado por John Dudley e seus conselheiros a nomear Jane Grey como sua sucessora por ter tido uma educação protestante, por ser jovem e por ser membro da dinastia Tudor. O rei Eduardo VI faleceu e no dia 6 de julho de 1553
Jane foi proclamada rainha da Inglaterra e da Irlanda 4 dias depois. Mary, irmã do rei Eduardo VI, não estava disposta a abdicar do seu direito ao trono inglês e contava com o apoio da população por ser filha da rainha Catarina de Aragão. Mary conquistou a simpatia do povo que acompanhou sua juventude e viu quando ela foi deserdada e separada da mãe, quando o rei Henrique VIII se casou com Ana Bolena. Em 19 de julho, exatamente 9 dias após Jane ser proclamada Rainha da Inglaterra, Mary chegou a Londres e forçou o parlamento inglês a declará-la como Rainha da Inglaterra e revogou a coroação de Jane. Em 21 de agosto, o sogro de Jane foi executado. Jane e seu marido foram feitos prisioneiros com acusação de traição na Torre de Londres. O julgamento de Jane começou no dia 13 de novembro de 1553. Uma comissão foi instaurada pelo Lord Thomas White. Jane foi condenada por alta traição, sendo condenada à morte, mas Mary I, a nova rainha da Inglaterra, estava inclinada a perdoar a prima e chegou a enviar-lhe o seu confessor, numa tentativa de converter a prima à fé católica para libertá-la. Porém, em janeiro de 1554, foi iniciada uma revolta popular contra a nova rainha, por causa do casamento de Mary I com o católico Filipe da Espanha, pois o povo era contrário à ideia de o país ser governado por um monarca católico estrangeiro. Jane não estava envolvida com a rebelião, nem era sua beneficiária, mas ela poderia se tornar o foco da revolta, então foi presa novamente. O pai de Jane, juntamente com alguns nobres, se juntaram à rebelião solicitando a restauração de Jane como rainha. Filipe da Espanha insistiu na execução de Jane, por considerá-la uma ameaça potencial para destronar Mary I. No dia 12 de fevereiro de 1554, o marido de Jane foi executado em praça pública e Jane recebeu uma execução privada na Torre de Londres. A execução privada foi ordem de Mary I, como um gesto de respeito à prima, pois Jane era inocente. Jane faleceu aos 16 anos e foi enterrada junto ao marido na Capela Real de São Pedro. No dia 19 de fevereiro, o pai de Jane foi executado por traição. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e comentário. E se gostar do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada por sua companhia.